E olha, 40 milhões de brasileiros já sofreram algum tipo de violência física na infância ou na adolescência. A informação faz parte do estudo que foi divulgado ontem, a gente falou aqui no Repórter São Paulo, pela Unifesp, e que mostra que o levantamento tem aí uma relação direta entre consumo de álcool e drogas e a violência, nessa fase da vida, de infância e de adolescência. A gente continua falando sobre esse assunto hoje com a doutora Clarice Madruga, que é uma das responsáveis pela pesquisa. Oi, Clarice, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É assustadora essa relação, né? Quer dizer, quem sofreu violência na infância ou na adolescência, quase metade das pessoas que são usuárias de droga tem esse histórico. Quer dizer, está relacionado diretamente à violência na infância e na adolescência ao consumo de drogas e álcool. Exatamente. O que a gente consegue avaliar usando estatística é que existe uma associação. A gente sempre cuida para não falar de causa. É muito fácil a gente pensar, se a grande maioria de pessoas que usam droga sofreram abuso, é muito fácil assumir que existe uma relação causal. Não existe, mas aumenta muitas vezes o risco dessas pessoas usarem drogas e também desenvolver depressão. Se a gente começar a estudar mais a fundo, a gente vê inclusive associação com o suicídio, que é bem preocupante. Então, isso mostra o quão sério que é o impacto dessa violência. E daí, quando a gente fala violência, entram várias formas que ela pode se manifestar, desde negligência, né, não dá a atenção necessária para a criança, até coisas como escaldar com água quente, ameaçar com arma. A gente está acompanhando essa história desse menininho no Rio Grande do Sul, né, que acabou morto por uma madrasta, quer dizer, tudo a ver com o que vocês estão levantando, né? Exato. E claro, esse é um caso muito extremo. Né? Mas o que a gente vê são casos mais silenciosos e que perpetuam, que continuam acontecendo, e as pessoas, embora vejam que isso está acontecendo, ficam muito receosas em fazer denúncias, em tomar alguma atitude, porque tem, acho que, um mito no Brasil de que não adianta nada fazer uma denúncia porque vai ser pior ainda, e muitas vezes não. Muitas vezes uma intervenção ela pode salvar essa criança de A gente fez um destaque aí de dados desse levantamento. Vamos acompanhar aqui na tela, por favor? Cada 10 brasileiros já sofreram violência física quando criança ou adolescente. Em 20% dos casos, o agressor havia bebido. O levantamento também constatou que mais da metade dos usuários de cocaína já sofreu algum tipo de violência na infância. 47,5% dos usuários de maconha e 45,5% de quem consome álcool já foi violentado quando criança. O que você destaca aqui? Mais te chamou a atenção? Então, a do álcool, ela falou de quem consome, mas não, é na verdade de quem tem problemas com o consumo, né? Então, a gente vê isso entre alcoolistas, entre abusadores. E isso é exatamente o que eu acabei de falar. Existe uma relação direta, por quê? Porque o abuso, a violência precoce, tanto de agressão física quanto o abuso sexual, elas vão afetar o cérebro humano nas mesmas áreas que estão relacionadas com o uso de substância. Nossa. Então, isso é que faz os adultos depois mais vulneráveis. Então, são as mesmas áreas para humor, que daí explica essa associação com desenvolver depressão mais tarde, e que também são as mesmas áreas que direcionam a vulnerabilidade para drogas. Que sério isso? A gente está com uma pergunta lá da redação. Oi, Edmar Saldi, qual que é a pergunta? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Clarice, como que um vizinho, um parente pode observar se uma criança está passando por violência na própria casa? Então, o parente, eu acho que é até irônico, porque dos dados que a gente tirou, a gente viu que justamente os parentes, que muitas vezes são os agressores, mas eu acho que a chave aqui está, por exemplo, na escola, né? As pessoas da comunidade, então é papel da comunidade também cuidar da infância e da adolescência. Sinais é a pergunta dele. Então, assim, na escola é muito importante que os professores entendam esses sinais. Então, são crianças que muitas vezes vão ter dificuldade de socialização, baixo rendimento escolar é um sinal. E é claro, isso são sinais muito generalizados e que pode ser um indicador de qualquer outra coisa. Mas são coisas que também precisam ser notadas e encaminhadas. Clarice, você falou agora há pouco de denúncia. Eu queria dividir com você que a gente mostrou aqui em abril, aqui no Repórter São Paulo, o início de um programa que se chama Mulher Viver Sem Violência. É um programa aí que está relacionado à presidência da República. E mais de 30 dias, em cerca de 30 dias, mais de 700 atendimentos foram realizados aqui na capital paulista. O projeto, que é do governo federal, leva atendimento às vítimas através de um ônibus. As mulheres contam com uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada. E a equipe atendeu principalmente mulheres vítimas de violência doméstica. E a maioria delas
não tem renda própria e dependia financeiramente do companheiro. E tem uma outra informação que eu sigo aqui, continuo, que eu queria a tua avaliação, é que hoje foi assinado um decreto, o prefeito Fernando Haddad assinou esse decreto hoje de manhã, que cria o Guardião Maria da Penha. Esse decreto garante proteção da Guarda Civil Metropolitana a mulheres vítimas de violência doméstica que denunciarem os agressores. O grupo de agentes vai visitar periodicamente as casas das vítimas. E a ideia é garantir aí a segurança das mulheres e aumentar o número de denúncias, já que a maioria tem medo e tem vergonha de denunciar. Importante isso, né? Sem dúvida. Acho que tem várias coisas aí. Um dado da Unicef, ele fala que em domicílios onde existe a violência doméstica, existe violência contra a criança. Na maioria dos casos, um pai. E daí a gente entra na questão, de novo, de consumo. Né? O consumo de drogas está associado não só com o efeito que esse abuso vai causar a longo prazo, mas também como um influenciador de que essa violência aconteça. Muitas vezes são pais que abusam de álcool. Né? Então, essa observação da sociedade, de serviços de saúde, de escola, ela pode ajudar todos, não só a mulher encaminhar que é um pai para um tratamento, por exemplo, né? Porque numa casa onde existe violência contra a mulher, certamente vai também existir contra a criança. Tá aí, gente, com esse alerta que a gente encerra aqui a participação da Clarice Madruga. Muito obrigada, é sempre um prazer te receber aqui. Uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu.